Começamos, tá tudo sob controle, nada dominado. Não, tá tudo ao vivo. Vamos botar uma musiquinha de fundo para não ficar tão nervoso. YouTube. If you are a content creator, you really need to... Show de bola. Como a gente não faz propaganda pra ninguém, tipo, Isso aí. Isso aí, tá tudo sob controle. Pra nós dormir aqui no podcast. Bom, então boa noite a todos. Aquela gritaria, correria, função. Era pra começar às 9, estamos um pouquinho atrasado. Antes tarde do que nunca, né? Claro. Tudo faz parte de um combinado, planejado, estruturado, pensado. Então, eu acho que continuando essa conversa que nós estávamos começando já aqui, de um pré-podcast, né? Eu acho que, primeiramente, a gente tem que agradecer a Deus porque o tempo todo Ele tem nos abençoado, o tempo todo a gente tem entendido o quanto Ele é poderoso e o quanto Ele nos abençoa, né? O quanto Ele está disposto a nos ajudar, o quanto Ele está disposto a nos fazer crescer. Isso é uma coisa muito interessante, que eu estava falando aqui com o Alisson, trazendo assunto aqui pro pessoal da live. Ontem o apóstolo estava lá em casa e foi algo muito interessante de entender e ouvir, principalmente por ele ser um cara diferenciado, né? Uma palavra que nos mostra um caminho que a gente muitas vezes não para perceber. E dentro do assunto de hoje, que é o que é ser um cristão, ele ontem estava falando sobre José, que muitas vezes a gente quer, como cristão, receber as bênçãos, que nem o Alisson estava falando agora, sobre a gente querer as bênçãos antes de fazer alguma coisa por Cristo, né? A gente acha que Cristo, que Deus tem uma obrigação com nós, mas muitas vezes a gente esquece da nossa obrigação com Cristo. Então, José, ele simplesmente acreditou em Deus, foi para a prisão, foi esquecido na prisão, mas depois disso, quando Deus disse, não, agora tu tá pronto, ele saiu da prisão para segundo do Egito. Cara, é uma coisa que é muito incrível, uma coisa que quando o apóstolo falou esse assunto, isso me mexeu muito comigo, porque eu pensei assim, muitas vezes a gente está reclamando de onde a gente está, muitas vezes a gente está reclamando de tanta coisa que a gente tem para fazer, de muitas vezes, uma vez eu conversando com a mãe, ela disse assim, Anthony, Deus não chama os desocupados. E isso é interessante a gente pensar, por causa que quando a gente está mais ocupado, quando a gente tem muita coisa para fazer, é aí que Deus nos chama. Isso é engraçado, mas ao mesmo tempo que aqueles que são preguiçosos, a própria palavra fala, né? Tipo, Deus não quer, Deus não faz questão de estar perto dos preguiçosos. Né? É verdade, Deus sempre chamou, na verdade, quem estava trabalhando, né? Então eu vejo que o trabalho, ele faz parte de, já entrando no assunto ali, né, de ser cristão, o trabalho ele já faz parte do cristão, né? Porque o cristão, o objetivo dele, o propósito dele é trabalhar na obra de Deus, né? Trabalhar levando a palavra de Deus, fazendo com que mais pessoas alcancem o evangelho, né? Exatamente. Amém? Então vamos começar com a perguntinha, né? Te atira! Primeiro vamos deixar tu te apresentar, falar teu nome. Gente, eu sou Eduarda, né? Eu congrego aqui no Ministério junto. Tô aí sempre com a galera e hoje eu apoiei, né? Quis estar aqui junto no podcast e acho que vai ser uma bênção, acho que vai ser maravilhoso a gente estar falando desse assunto que eu acho que precisa ser falado, né? Amém. Então, já que tu é a estreante, a gente vai te fazer uma pergunta aí bem breve, responde como tu achar melhor aí. O que é pra ti, o que é ser cristão? O que tu significa, assim? Eu sei que é algo bem amplo, mas o que é pra ti ser cristão, pra te dar um início aí? Eu acho que principalmente e objetivamente ser cristão é seguir a Cristo, né? Independente do ramo ou da circunstância, dentro de uma família, dentro de um relacionamento, dentro do meio de trabalho, de tudo, assim, da vivência, é seguir a Cristo, ter o exemplo dele e seguir, né, as atitudes que ele deixou aí de exemplo, todos os testemunhos.
fazer a obra dele em todos os âmbitos, né? Amém. Eu acho bem legal esse ponto aí que a Duda traz pra gente, que é seguir a Cristo em qualquer circunstância, né? Então entra um pouco ali do que o Anthony falou, e eu vejo que a gente como igreja tem que trabalhar muito isso, que é o quê? Saber que a bênção, ela vai vir, mas saber que junto com isso vem muito trabalho. E eu acho que juntamente com o cristão combina uma palavra que é o seguinte: trabalho. Eu acho que o cristão ele tem que estar pronto para trabalhar na obra, entendeu? E junto com o que a Duda falou ali, eu acho que o trabalhar na obra não significa tu ir no culto, tu estar presente, mas tu levar a palavra, tu estender a mão, entendeu? Muitas vezes tu pagar um preço que tu não precisava estar pagando, mas tu fazer aquilo ali com êxito, com amor, entendeu? Porque eu vejo que existe uma diferença muito grande quando tu faz algo com amor, com determinação, com vontade, tu faz aquele trabalho porque tu quer agradar, e quando tu já faz pensando na recompensa, entendeu? Então eu vejo que a gente como cristão tem que ter uma palavra junto ali, que é o trabalho. Trabalhar, independente da circunstância, trabalhar. Às vezes tu não vai estar bem, porque também tem uma coisa assim que eu acho importante a gente saber como cristão. Tu não pode ser cristão só no dia bom, entendeu? Tu tem que ser cristão no dia bom e no dia ruim. E eu ultimamente ando refletindo muito sobre isso, sabe? Porque a gente vive algumas fases da nossa vida que a gente não esperava viver, ou que na nossa cabeça não necessitava estar passando por ali, que são momentos difíceis. E quando a gente passa por aquilo ali, a gente costuma reclamar, a gente costuma murmurar, mas a gente nunca para pensar que muitas vezes Deus já te fez passar 10 anos de alegria, e 1 mês, 2 meses, 1 ano que Ele quer te ensinar alguma coisa que tu acha que é um momento ruim, tu já quer tirar tudo pra cima. Então eu acho importante a gente saber que a gente tem que trabalhar tanto nas horas boas quanto nas horas ruins. Amém? Amém. É isso aí. Aproveitando já o gancho disso que tu tá falando, na verdade já ministrei sobre a tua história, né? Eu cada vez que eu ouço e que eu penso e que eu vejo, na verdade, eu sempre acompanho teu Instagram, e eu acho que é algo que me traz muito uma reflexão em relação a tudo que eu faço por Deus, sabe? Eu acho que na verdade o que a gente faz para Cristo a gente tem que fazer pensando sempre não em fazer esperando uma troca, mas eu acho que fazer já pelo dom da vida. Amém. Pelo simples fato de a gente estar acordado, pelo simples fato de a gente estar aqui, eu já acho que a gente tem que ser o mínimo de grato e devolver para Deus aquilo que Ele já nos deu tanto, né, que é a vida. Mas eu queria que tu trouxesse um pouco nesse podcast o que é a tua história, o que aconteceu e principalmente o quanto, tipo assim, tem um ponto muito interessante na tua história, que é: se tu não tivesse passado pela situação que passou, talvez tu não estaria aqui hoje. Com certeza. Esse é o primeiro ponto. E o outro ponto que eu acho que é muito interessante é a questão de que depois que tu entendeu o que Deus fez na tua vida, o quanto tu tentou passar isso para outras pessoas, muitas vezes em hospitais. Uma vez eu ouvi tu falando isso numa célula e isso me chamou muita atenção. Sim. Então, né, pra quem não conhece a minha história aí, eu com 21 anos sofri um acidente de moto, e esse acidente me levou a ter uma amputação, né, uma amputação de perna ali. Então foi um momento, que nem eu sempre falo, foi o momento mais difícil da minha vida, entendeu? E naquele momento eu nunca consegui entender, e acho que não é fácil de entender, quem passa por isso é uma coisa difícil, entendeu? Tu nunca quer perder, então a gente nunca tá preparado para perder, entendeu? Só que isso me mostra hoje um outro lado, que é o seguinte, né? O quanto tu é grato, entendeu? Porque eu acho que o momento que tu perde, muitas vezes é o momento que tu se torna grato, porque até aquele momento tu não valorizava a tua vida, tu não valorizava aquilo que tu tinha, entendeu? Então eu vejo hoje como um ensinamento de Deus, entendeu? E eu tenho a certeza que se não tivesse acontecido isso na minha vida hoje, eu não estaria aqui e não teria transformado a minha vida, sabe? E quando eu falo em transformar a minha vida, eu não falo que hoje eu sou perfeito, não, porque eu tenho muitos defeitos ainda. Isso entendeu? é verdade. Mas entrando dentro do assunto... Duda só se ri. Entrando dentro do assunto, assim, eu vejo que dessa parte que a gente está falando de ser cristão, qual é a transformação que teve na minha vida? São de coisas simples, mas que muitas vezes a gente não tem quando está vivendo no mundo, entendeu? Que é tu ser honesto, que é aquela coisa que eu te falo de tu se colocar no lugar do outro, entendeu? Porque eu vou te dizer, eu sou um cara que eu aprendi muito a me colocar no lugar do outro e interpretar a visão do outro, entendeu?
Porque muitas vezes é muito fácil tu apontar o dedo, tu falar, tu dizer que a pessoa teria que fazer aquilo ali, mas por que tu não vai ali dar uma ajuda? Entendeu? E eu fui um cara que eu fui muito, mas muito abraçado pela célula, muito abraçado pelas pessoas de Deus. E isso me despertou um interesse. E isso eu vou te dizer, todas as pessoas que estavam ali, que conviviam comigo na célula, elas não precisavam abrir a boca para dizer assim, ó, eu sou cristão. Elas me comprovavam com atitude, me comprovavam com carinho, me comprovavam em acreditar nos meus sonhos. Porque eu era um cara acostumado, sempre fui um cara muito sonhador, mas eu era acostumado a chegar e contar minha história pra ti e o mundo destruir com o meu sonho. Dá de cara com o muro. Entendeu? E foi o primeiro lugar onde eu cheguei e falei pras pessoas assim, eu tenho um sonho de ser um atleta paralímpico agora. E todo mundo falou, cara, se é isso que tu quer, com certeza Deus vai te abençoar. Te esforça, trabalha, entendeu? E hoje eu consigo viver meu sonho, hoje eu consigo alcançar coisas que eu nunca imaginei na minha vida sendo atleta. Não graças a mim, mas graças a Deus que me deu uma oportunidade. E graças a Deus, que é uma coisa que a gente muitas vezes não dá valor, Deus me dá a oportunidade de ter a condição de viver aquilo ali. Entendeu? De ter uma prótese para caminhar, de ter uma prótese para correr. E são coisas que às vezes a gente acaba se esquecendo. Porque a gente tem as duas pernas, né? Porque Eu não vou me lembrar de uma Entendeu? prótese, né? Então, Mas é uma coisa interessante mesmo. E tipo, em todo momento Deus me ensina, porque muitas vezes na minha vida, no meio da caminhada, eu não conseguia alcançar meus objetivos, entendeu? E muitas vezes eu me irritava e perguntava, Deus, por que isso? Por que eu tô passando por isso? Se eu já conheço a tua palavra? E foi onde que muitas vezes Deus me deu assim um choque de realidade, de dizer assim, tu já notou que tu vive o que poucas pessoas que têm a tua deficiência vivem? Sabe, hoje tu tá reclamando porque tu não conseguiu ter Um tijolão e toma, objetivo. vagabundo. Tu não conseguiu ter o objetivo que tu queria alcançar ali de ser um campeão. Mas tu já notou que só por tu voltar a caminhar, só por tu voltar a fazer tuas coisas, tu já é um privilegiado, sabe? E tipo, cara, hoje eu pego as coisas que eu botei como objetivo quando eu comecei a caminhar com Deus, e eu vejo que hoje são coisas que são simples na minha vida e que muitas vezes eu não preciso nem fazer força pra ter elas. Entendeu? É interessante. Então, e eu vejo assim, uma coisa também que o cristão ele tem que ter na vida dele, que é impossível de ser cristão e não ter isso, é tu saber o teu propósito. Entendeu? Tu saber o teu propósito e tu saber a forma que tu vai alcançar as pessoas. E eu vejo que a forma que tu vai encontrar as pessoas não é somente numa célula, não é somente na igreja. Deus ele vai te usar no teu trabalho, Deus ele vai te usar no teu esporte. Entendeu? Deus ele vai te usar lá onde que, tu é uma mãe de família aí, cozinha lá, faz comida. Deus vai te abençoar lá fazendo a tua comida. Exatamente. E vai conseguir alcançar Deus não pessoas. é quadrado para estar limitado a uma caixinha que a gente pensa que consegue colocar ele num... Não, ele vai me usar só onde eu estiver dentro da igreja. Isso não existe, né, cara? Isso é uma coisa que é muito interessante, que me remete à questão de Jacó, que eu tava falando... Jó, que eu tava falando essa semana com a mãe. Que eu acho que é muito a história de trazer, porque depois de todo um enrosco, ele fala assim, eu conhecia Deus de ouvir falar, mas hoje eu conheço de andar com Ele. Então eu vejo que dentro disso tudo, essa questão de a gente estar disponível na obra, que na verdade tu falou sobre propósito, que concluiu já falando sobre que o nosso propósito é a forma como nós vamos alcançar as pessoas. Mas na verdade o propósito de todos é o ir de pregar. Foi o propósito que Deus disse, isso aqui vocês façam. E aí cada um do seu jeito, cada um com o seu propósito individual, mas no contexto Exato, mas num contexto geral eu acho que todos vão chegar no mesmo propósito, que é ir de pregar. Exatamente. E que nem a gente estava comentando agora um pouco antes, eu vejo que muitas vezes a gente está preocupado com a nossa volta, com aquilo que está acontecendo pelo externo. Principalmente, isso falando já por mim também, tipo, principalmente quando a gente chega no meio de pessoas da nossa idade, tipo, que nem no colégio, na faculdade, a gente fica pensando, mas o que vão pensar de mim, como é que eu vou chegar e vou falar da palavra. Isso é algo que sempre me constrangeu, porque desde que eu nasci já em lar cristão. Então eu devia dar uma postura mais decente, ou no mínimo, né, parecer um cristão, mas muitas vezes eu deixei essa identidade de cristão de lado para poder me parecer com eles e acabei perdendo a minha essência. E isso é algo que, nossa, aquilo depois de um certo tempo, quando eu comecei a amadurecer, eu percebi o quanto tempo eu botei fora da minha vida. Porque com o meu exemplo, que nem tu estava falando sobre a célula, de pessoas que vão te dando exemplo com caráter, com boas palavras,
muitas vezes eu deixei de abençoar a vida dos meus colegas no colégio, na faculdade, por querer me tornar igual a eles. Por querer me parecer com eles, e na verdade eu estava querendo me parecer com a identidade mundana. E isso não fazia de mim um cristão, isso fazia de mim igual a eles. Sim. E sabe que, falando isso aí, eu no caminho eu vinha pensando isso aí, sabe? Que eu fiquei pensando hoje o dia inteiro, tá, mas o que é ser cristão? Entendeu? Porque eu sou muito daquela coisa que tu falar uma coisa na prática, falar uma coisa na teoria, eu vejo de um jeito. Mas eu sempre gosto de entender a prática, sabe? A Duda me conhece, né? Eu gosto da prática, eu gosto de entender as coisas. Conheço! E, cara, na verdade, assim, eu vejo que uma parte de tu ser cristão é tu andar na contramão do mundo, entendeu? Se tu quer ser um bom cristão. Porque Hoje a prática é essa, né? é tu andar na contramão do mundo, entendeu? E isso é uma coisa que te torna diferenciado, entendeu? Porque eu convivo no meio, através do esporte, eu convivo no meio de pessoas que estão totalmente desviadas da igreja, entendeu? Aonde que as pessoas têm um propósito totalmente diferente do meu. E aonde que muitas vezes começa numa zoeira, entendeu? O carinha ali é o cara que não faz nada. O carinha ali, tá no meio de um monte de mulher ali e vai continuar sendo fiel, entendeu? E tu vai ser a contramão do mundo. Só que isso, eu vou te dizer assim, ele vai durar um tempo. E depois, quando aquelas pessoas tiverem um problema, elas vão vir buscar uma direção em ti. Por quê? Porque tu sempre foi o cara que andou na contramão do problema delas, entendeu? Então eu vejo que muitas vezes tu vai ser o cara ali que vai estar carregando um fardo por ser cristão. Só que da mesma forma que tu carrega o fardo por ser cristão, a hora que as pessoas tiverem uma dificuldade naquilo ali, elas vão correr em ti. Por quê? Porque ela sabe que tu é um cara que, e mesmo a tantas tentações, mesmo a meio de tantas dificuldades, eu nunca vi o cara daquela maneira. Eu nunca vi o cara reclamar, eu nunca vi o cara, entendeu? Cometer aquele erro que eu cometi. Hoje é pra ele que eu vou pedir aquele conselho. Na verdade, essa questão de fardo, ela é um pouco contrária, né? Porque Jesus fala, pega o meu fardo que é leve e suave. Então, tu comentando isso, me veio à mente que muitas vezes as pessoas estão carregando um fardo. Exatamente. E a gente não. E aí elas nos veem sem o fardo e querem isso. Querem ter. Estão tentando tocar o fardo delas pra cima de nós. A gente não pega, a gente não toma aquele fardo delas. Mas aí quando elas precisam de se aliviar, elas veem em nós, aquele cara tá leve, aquele cara tá sem um fardo. Onde é que tá esse fardo leve? E hoje eu vejo que dentro desse assunto nosso, a questão de ser cristão é conseguir ter esse fardo que Cristo tinha. Conseguir carregar a cruz, ser cuspido, tomar uma coroa de espinho na cabeça. Ter bom ânimo. E conseguir ter bom ânimo. Essa é o ponto-chave da questão, que eu vejo que é interessantíssimo a gente conseguir, como a gente estava falando sobre trabalhar, conseguir servir a Deus, conseguir montar as coisas, que nem a gente aqui tem uma estrutura que a gente precisa correr atrás, precisa estar sempre envolvido. E muitas vezes as pessoas falam, mas tu é louco, tu podia estar saindo, tu podia estar fazendo alguma coisa, tu tá lá trabalhando na igreja. E muitas vezes eu me decepciono, porque eu vejo meus amigos que nem hoje, uma quinta-feira de noite. Eu podia estar comendo um xizão bem sereno, mas não, a gente abre mão de certas coisas da nossa vida para servir a Deus. Isso é um preço que a gente paga? De uma certa forma mas a gente paga um preço hoje porque Cristo já pagou um preço maior pela nossa vida, né? Eu vejo que isso não é nada. Exatamente, Cristo ele entregou tudo que ele tinha. Ele foi o cordeiro que morreu calado. Ele foi cuspido, ele foi chicoteado, ele foi insultado, ele foi tudo que podia ser. E aí, pra dizer assim, eu amo aquele desgraçado lá que não quer entregar a vida dele pra mim. Muitas vezes é assim, né? Muitas vezes a gente vê pessoas que estão conhecem a Cristo, conhecem os caminhos e tipo assim, eu não tenho tempo, eu não posso fazer isso. Mas porque, tu vê... Né? Na verdade é desculpa. Porque assim, eu entendo. Porque eu sempre, que eu estava falando no início, meu pai sempre me ensinou que o mundo pode estar pegando fogo, mas se eu tenho uma coisa de Deus para fazer, eu tenho que ir lá e fazer primeiro as coisas de Deus. Por quê? Hoje eu percebo o sentido disso tudo, porque eu vejo na vida dele isso acontecendo. Ele deixa o cartório, ele deixa o CRVA, ele deixa tudo de lado para cumprir a obra de Deus. Muitas vezes ele sai e vai, eu preciso ver uma janela lá da obra lá, eu preciso ver alguma coisa, às vezes inútil,
Poderia deixar para depois, para não comprometer o serviço, mas não. Ele abre mão do serviço e vai lá ver os negócios de Deus primeiro. E eu vejo que isso tem abençoado muito na vida dele, porque daí quando ele sai, parece que o serviço flui. Parece que Deus está ali cuidando, sabe? É uma coisa muito engraçada. Engraçado não, é nítido, né? É nítido porque quando ele abre mão das coisas dele, quando ele se entrega, ele diz assim, Deus, o meu serviço é teu. Tu abençoa, tu faz o que tu quiser, e a partir dessa tua provisão eu vou devolver para ti tudo que eu tenho para tua obra. Na verdade, ele entende o princípio de honra a Deus e entrega isso de volta. E aí, né? Confia naquilo. Cara, é incrível. Uma vez eu tava na obra lá com o tio Woody e a gente tava lá em cima, assim, numa vibe, assim, um troço muito estreito. E aí ele tava tava chorando, assim. O tio Woody é um cara muito tri. E ele disse assim, cara, teu pai é um homem muito corajoso. E aí eu já não entendi, sabe, mas me tocou. Ele disse assim, cara, tem tanta gente que se Deus desse, não devolveria como teu pai devolve. Então, naquele momento eu entendi esse princípio de ser cristão. É tu devolver para Deus aquilo que na verdade tu não tinha. Tu devolver aquilo que Deus te deu por amor e misericórdia. Se não fosse por Ele, não teria nada. Aí tu tem um pouquinho a mais, tu acha que tu é autossuficiente. Não, eu posso fazer as coisas sozinho, eu posso me virar, vou bater... Não pode, cara. Porque se Deus sair da tua vida, tu não vira nada. Não sobra um farelo. E aí muitas vezes a gente tipo assim, pô, eu não vou dar pra Deus agora porque eu tenho que cuidar do meu serviço, porque senão o meu serviço aqui, ele vai cair por... Cara, confia em Deus. É o que eu vejo com meu pai, sabe? Ele não tá nem aí se vai explodir o serviço ou não vai. Ele deixa pra Deus se virar. A fé, né? A gente não enxerga. E Deus cuida. Aí que tá o detalhe, a gente não precisa ter nenhum pingo de dúvida, Deus cuida. E só quem põe nas mãos é quem realmente tem fé dentro do coração. Exato. Sabe, eu acho que esse é o suprassumo desse assunto de hoje, é a gente conseguir entender esse princípio de honrar, que foi os primeiros podcasts, né? Sobre a gente conseguir honrar a Deus em primeiro lugar, né? Sim. E eu acho assim uma questão que muita gente deve conviver e muitas vezes não tem uma direção, né? Eu acho que eu queria que a Duda desse essa direção assim de como conviver, né? Dentro do colégio, dentro de uma sociedade que não é cristã e tu ser cristã. Como é que tu acha que é conviver assim? Isso é bem forte, assim, Bah, deu de sarrafo agora! Mas isso é algo que eu vivo muito e creio que muitos cristãos vivem isso todos os dias, né? Porque a gente vive num mundo natural e infelizmente a maioria do mundo tá perdida, né? Tá vivendo de forma mundana. E creio que é mais difícil ainda dentro do teu ambiente de trabalho, dentro do teu ambiente escolar, né? Onde tu estuda, dentro da tua família, se as pessoas que te cercam não são conhecem cristãs, a Deus, não ainda conhecem a palavra. Então, eu acho que a palavra, como a gente falou antes, é ter bom ânimo, né? Porque ter bom ânimo de continuar sendo e buscando ser exemplo de Cristo dentro daquele lugar que tu tá, né? Conforme as tuas atitudes, conforme o que tu fala, o que tu faz. Porque as pessoas que estão à tua volta, pode ser tua família, pode ser dentro do colégio, dentro do trabalho, elas sempre vão estar ali pra te olhar e qualquer coisa que tu fizer errado, elas vão te apontar o dedo. Tá, mas tu vai na igreja e faz isso? Tá, mas tu segue a Cristo e falou isso? Então eu acho que isso é uma coisa assim que se tu se deixar levar por esses comentários, tu se perde, tu perde a cabeça. Então eu acho que o bom ânimo tem que estar bem firme. Tem que estar em dia. Tá em dia, né? É Todo verdade, dia. é verdade. Eu acho que eu concordo muito com isso, porque eu acho que quem já teve aquela experiência de ter o primeiro amor, assim, de ter aquele impacto de Deus na tua vida, a primeira coisa que tu quer fazer é contar pra todo mundo aquilo ali, né? Principalmente pra tua família, pras pessoas que tu mais convive. E muitas vezes tu vai acabar, de certa forma, assim, por não ter esse bom ânimo e por muitas vezes querer sufocar as pessoas com a palavra, tu vai mais afastar elas do que trazer elas, entendeu? Então hoje eu vejo assim, que a própria Bíblia fala, né? Que o tolo, quando ele tá calado,
ele se passa por sábio. Então eu vejo que muitas vezes a gente tem que usar muito mais do bom exemplo do que falar bonito, entendeu? E eu falo isso porque muito eu afastei a minha família da igreja porque eu queria empurrar as coisas da goela abaixo, entendeu? E não era por mal, mas eu queria que eles sentissem aquilo que eu estava sentindo, entendeu? E eu vejo hoje, com um pouco mais de experiência, com um pouco mais de maturidade, que Cristo ele nunca fez isso. Cristo ele nunca obrigou ninguém a ouvir a palavra, Cristo ele nunca obrigou alguém a ouvir, mas ele dava um exemplo e ele mostrava que com ele o caminho era muito melhor do que aqueles que andavam fora do caminho dele, entendeu? E eu vejo que a gente como igreja tem que fazer isso, sabe? Muitas vezes, assim, falando da minha vida, as pessoas me perguntam, né? Tá, mas por que tu te dedica tanto? Pô, às vezes tu acorda às 6 horas da manhã pra ir correr, o que tu quer com isso? Mas eu sempre falo, eu Ficar quero... magrinho adudo. o que eu sempre digo? Cara, eu quero chegar, entendeu? Eu quero que Deus me dê a oportunidade de chegar em grandes lugares para que eu possa ter voz para falar, entendeu? Da palavra dele. Eu não quero simplesmente chegar lá um dia e ser um campeão olímpico e dizer assim, bah, eu me tornei um campeão olímpico. Mas eu sei que o dia que eu estiver lá, as pessoas vão acreditar no meu Deus, aquelas que têm pouca fé, entendeu? Elas vão ver e vão dizer assim, pô, esse cara saiu lá do fundo de Eldorado, entendeu? Esse cara perdeu a perna com 21 anos. Muitos diziam que pra ele o esporte ele já estava velho. Muitos não acreditavam nele. Se quando ele tinha as duas ele não deu certo, como é que agora com uma perna só ele não vai dar? E eu vejo que quando o cristão consegue ter êxito na nossa vida, as pessoas despertam uma curiosidade e elas querem saber. Tá, mas o que aquele cara tem de diferente? Entendeu? Perdeu na vida. Agora ele disse que descobriu um tal de Deus, descobriu um tal de Cristo e a vida dele se transformou. Eu também quero a minha vida assim. Entendeu? Então eu vejo que, cara, quando a gente consegue alcançar algo, não é... E isso também tem a ver com o nosso propósito. Não é bom pra nós, mas é bom para um todo. Entendeu? Quando tu consegue, através da tua vida, colocar luz e vida na vida de outras pessoas, entendeu? Bah, ó, aquele cara ali chegou lá e falou, bah, glória a Deus por eu cheguei aqui. Muitas vezes isso se torna algo viciante. A pessoa, bah, mas o cara chegou lá, bah, glória a Deus. O cara não comemora, bah, mas glória a Deus, e o cara não comemora. Mas ele sabe quantas provações ele passou no meio do caminho e só Deus estava ali para sustentar, entendeu? Porque todo mundo vê a tua vitória, todo mundo vê, bah, conseguiu, bateu recorde, fez aquilo, fez isso. Mas o meio A mãe do caminho, vem gritando, vai, Alisson! entendeu? Mas o meio do caminho, e aqueles momentos que tu tava ali com vontade de desistir, e aquele dia que tu não tinha dinheiro nem pra gasolina, entendeu? Então eu vejo Foi que, cara, correndo pro treino. Aí que Deus mostrou o verdadeiro treinamento. entendeu? Então é aí que tu tem que dar o glória a Deus e não se deixar perder, sabe? Não se deixar levar muito pro teu eu, porque senão às vezes tu acaba se perdendo. Se tu não cuidar, tu acaba criando um ego dentro de ti e tu acaba se perdendo com isso, sabe? E tipo, agora no meio desse ano eu tava treinando muito, né? Porque eu tinha muito tempo de treinamento, mas eu não tinha uma competição oficial. Então eu treinei muito, fiquei fascinado por aquilo ali. Eu falo, não, Deus tem que me honrar, eu tenho que chegar lá, eu tenho que conseguir. Só que, mesmo sem perceber, eu fui criando uma autoconfiança e deixando muitas vezes o poder de Deus de lado. Entendeu? Dizendo, bah, agora eu tô pronto, agora eu tô capacitado, agora eu tô pronto. Mas eu tava tornando aquilo ali pra mim e não pra Deus. Entendeu? E um dia antes de eu viajar, eu fui lá, só porque eu nem precisava ir lá na pista, mas eu fui lá pra dar um último treino, soltou o parafuso da minha prótese e eu caí num tombão. Entendeu? Tipo, bah, me ralei todo. Parece correndo Fórmula 1, solta o parafuso, cai a roda, tipo, sai capotando. E cara, vou te dizer, foi uma das piores sensações pra mim, porque imagina, tu depende daquilo ali pra correr. Como que um dia depois, 2 dias depois tu vai competir e tu não sabe se aquilo ali vai soltar no meio do caminho, entendeu? Se vai estar preso... solda, dá uma... Nessa altura do campeonato, negão. E, tipo, tinha pouco tempo que eu tinha que pegar o voo, então, a gente trocou o parafuso, acho que o problema é esse, botamos outro. E naquele momento eu fiquei me perguntando, tá, Deus, mas o Senhor não quer que eu vá? Será que vai acontecer alguma coisa? O que acontece? E tipo, o que Deus tocou no meu coração é que assim, ó, tu tem que confiar em mim, não em ti. Entendeu? Se tu chegou até aqui foi porque eu te dei condições. Entendeu? E tipo, naquele momento, cara, eu entrei pra correr e pensei assim, se eu não confiar em Deus, eu não confio nem em mim mais. Eu tenho que confiar em Deus. É só Deus que pode me dar essa força. Eu tô todo quebrado. Entendeu? Eu não sei, tipo, o cara depende não de um pedaço de ferro com os parafusos soltos. Então, tipo, tem que ter uma fé em Deus, entendeu? E muitas vezes eu vejo que quando a gente passa por um aprendizado assim, é porque Deus, ele nos ama tanto, ele quer nos ensinar, entendeu? Porque muitas vezes, cara, é melhor tu ter uma correção hoje
entendeu? Sofrer uma consequência hoje que amanhã tu vai conseguir reverter, do que amanhã tu passar por algo que tu não vai conseguir reverter, entendeu? Tu não vai conseguir corrigir, ou tu vai ter algo que vai te levar pra vida toda, um peso no caminho, entendeu? Então eu vejo que até mesmo na dificuldade Deus nos ensina. Eu acho até que Ele nos ensina mais na dificuldade do que nas coisas boas, entendeu? E uma coisa do cristão é isso, que tu consegue sempre ver um lado bom naquilo ali, entendeu? Tipo, tu consegue enxergar, Deus ele te dá a possibilidade de, mesmo na dificuldade, tu enxergar algo bom, entendeu? Hoje eu tô aqui, eu queria comprar aquilo ali, mas eu não tenho dinheiro pra comprar. E Deus vai ali te dar aquela refletida assim, sabe, lá atrás, muitas vezes tu não tinha, às vezes, dando um exemplo assim bem forte, né? Tu não tinha o que comer e hoje tu tá reclamando porque tu não tem dinheiro pra comprar aquilo ali. Então, tipo, ele consegue te mostrar e consegue te fazer uma pessoa mais grata. E quando tu começa a se tornar uma pessoa mais grata, vou te dizer, o mundo todo ele fica melhor, sabe? Porque tu para com a murmuração, tu para com aquela coisa de tipo, eu quero aquilo ali. E muitas das coisas que tu quer não é o teu desejo, não é o desejo de Deus, é o teu desejo próprio. Que nem a gente sempre fala, né? Tu sonhava em ter a Titã. Tu comprou a Titã, tu já olha pra 300, entendeu? Tu comprou 300, então, tipo, Deus ele te ensina a ser grato, e ser cristão é isso, sabe? Tu ser grato. E eu sempre falo da palavra de Deus, que é o seguinte: se tu for fiel no pouco, Deus ele vai te colocar no muito, entendeu? E é o muito dele, entendeu? É o muito dele, é o muito que tu precisa, na verdade, entendeu? É o quanto tu tá preparado para administrar o muito, né? Administrar o muito, exatamente. Na verdade, o muito ele tem que se parecer pouco. Porque para Deus, ele é dono de todo ouro e toda prata. Então, se ele te tornar um milionário, para ele ainda é pouco. Então, ele te botando numa posição de milionário, se tu entender que isso é pouco, Deus está te colocando sobre o pouco para poder subir mais. Então, e cara, isso era para ser um podcast, mas nós estamos tomando uma surra aqui, né, cara? Nós estamos... cara, isso é interessante da gente pensar, porque na vida de um cristão, muitas vezes a gente está pensando e vendo, que nem a gente estava falando no início, sobre tá olhando na bênção. Tá olhando a bênção, tá olhando aquilo que Deus pode nos dar, tá olhando que, eu vou fazer alguma coisa para Deus, eu vou entregar aqui o meu carro, vou entregar minha casa para que Deus me dê de volta uma casa maior, um carro maior, mas na verdade a gente tá de olho, tá fazendo uma troca com Deus, tipo, eu vou te dar um carro velho e tu me dá um carro novo. Papai Noel, né? Cara, em nenhum lugar no mundo tu entrega um carro velho e recebe um novo, mas com Deus quer fazer isso. Então muitas vezes a gente está de olho na bênção, está de olho naquilo que Deus pode nos dar e esquece de quanto nós precisamos nos entregar para Deus, né? Tipo assim, ser fiel a Ele com pouco. Que nem tu falou, eu matei minha fome, amém, glória a Deus, eu já tô show de bola, graças a Deus, eu sempre tive uma condição financeira muito boa. Mas o que muita gente não percebe, uma vez eu tava falando com um amigo meu, eu cheguei ao ponto de dizer para ele assim, cara, eu troco de vida contigo. Porque muitas vezes as pessoas não sabem o preço que a gente paga para chegar nesse nível. O preço que o quanto custa ter tudo isso. Então muitas vezes as pessoas, mas tu tem isso, tu tem aquilo. Eu tenho liberdade de sair, eu tenho quase sempre um carro à disposição ou uma moto. Isso é muito bom, eu vejo como uma bênção na minha vida. Mas muitas vezes eu não posso sair, mesmo tendo tudo à disposição, porque eu não posso me expor. Porque eu não posso sair a qualquer hora na rua, porque sempre tem alguém cuidando, porque muitas vezes, cara, era incrível como eu saía com o carro com o vidro escuro, num horário vazio, e o meu pai no outro dia sabia. Tipo, era incrível, cara. Eu ficava impressionado, porque eu disse, pai, como é que tu sabe? Não, me conta pelo menos como é que tu sabe. Para de sair. Eu não fujo mais, mas me conta como é que tu sabe. Que às vezes parecia impossível alguém ter visto eu sair. Sim. Mas todo mundo via. Principalmente aqui em Eldorado, que tipo assim, cara, onde eu piscar, onde eu for na esquina soltar um peido, tem alguém cuidando, cara. É incrível. Então, eu no resumo da ópera, eu quero trazer aqui as perguntas que... No fim das contas, nosso grupo do podcast, que eu vou fazer aqui uma reclamação, nosso grupo do podcast tá uma vagabundagem, tá uma chinelagem, mas teve aqui uma pergunta que o Alisson trouxe no início, e já ele mesmo responde. Quais as características de um cristão? Cara, as características de um cristão, acho que a primeira delas é a honestidade, sabe? Eu acho que a gente, como pessoas que seguem a Deus, a gente tem que ser honesto em todas as circunstâncias, entendeu? Não que tu não vai errar, entendeu? Tu pode te enganar, tu pode fazer algo, mas quando tu tem consciência do certo e do errado, tu tem que seguir o certo, entendeu?
Porque eu vejo muita gente falando, assim, só dando um exemplo, né? Ah, mas o presidente rouba, o governador rouba, o prefeito de Eldorado rouba. Mas aí tu vai ali na padaria, tu ganha R$2 a mais de troco e tu não devolve. Entendeu? É roubo igual, né? É roubo igual, entendeu? Então eu vejo assim, a honestidade, cara, entendeu? A honestidade, ela tem que fazer parte do cristão. Outra coisa que eu vejo é a honra, entendeu? E como eu disse, a honra não quer dizer que tu não vai errar. Talvez hoje eu tô convivendo contigo aqui e te faça uma piada que posso ter perdido a honra contigo. Mas eu recupero a minha honra no momento que eu sou humilde e venho te pedir perdão. Entendeu? Eu vou ali, cometo um erro com a minha namorada, cometo um erro com a minha mãe, cometo um erro, eu sou um cara, mas tipo, tu tem humildade de saber assim, ó, eu devo honra pra aquele cara, eu devo um perdão pra ele, entendeu? E eu vejo que o cristão, ele tem que, e muita gente interpreta isso mal, que é assim, ah, tu ser duas caras, não. Mas tu tem que saber como te posicionar perante as coisas, entendeu? E é uma coisa que eu vejo que antigamente tinha muito, tu via um pai, um filho conversando, a primeira coisa que tu via era pedir benção, entendeu? Sabe, tu ter uma educação, tu saber que o jeito que tu vai falar com o teu pai é de uma maneira. E não é porque tu é duas caras, não, é porque tu sabe que tu deve honra a ele. Tu sabe que o teu amigo ali tu vai cumprimentar de um jeito, mas tu sabe que o teu pai, a tua mãe, o teu avô, qualquer pessoa, o pastor, aquela pessoa que tu deve uma honra, que tem um cargo, entendeu? Porque foi colocado ali por Deus, tu tem que saber que tu deve a honra àquilo ali, tu tem que saber respeitar as diferenças, né? Eu acho que isso é um ponto importante também. E tu sabe que nesse negócio de benção, até tu citou aí, eu acho que é muito interessante que não é porque tu dá benção, não é porque tu cumpre a obrigação, vamos dizer assim, que tu tá honrando. Porque muitas vezes eu vejo pessoas tipo, ah, essa palhaçada tem que dar benção. Tá dando benção, tá honrando, vamos dizer assim, entre aspas, mas ao mesmo tempo virou as costas, tá desonrando. Cumprindo um checklist assim, É, fiz exatamente. isso, comprei Exato. comida pra dentro de casa e é isso. E não deu, fiz meu mais. papel tá cumprido, agora eu posso fazer o que eu quiser. E muitas vezes a gente não entende isso. Que entra numa... Uma vez eu tava conversando com o José, eu acho que quem tiver a oportunidade de conversar com ele, não é porque é meu cunhado, não é fazendo propaganda, mas o cara é diferenciado, o cara ele é... Verdade. Toda vez eu tenho uma história do... já tem o fã clube, né? Uma vez eu tava falando com ele sobre pai, porque o pai dele... eu não sei bem a história, assim, nunca entrei muito a fundo na história, mas eu sei que o pai dele não era muito assíduo na igreja, então tinha algumas coisas que tinham divergências de pensamento. E aí eu tava perguntando pra ele, questionando ele justamente sobre essa questão de conseguir honrar o pai dele, sendo que muitas vezes o pai dele tava dando uma direção um pouco diferente daquilo que ele acreditava, né? Porque ele tava já firme na igreja, tava vivendo outra vida, já tava num outro propósito. E aí ele disse assim, Anthony, a honra é devida. Eu honro meu pai porque é dever de honrar o meu pai. Eu devo honrar ele. E aquilo me marcou porque eu disse, cara, se a honra é devida, eu tenho que dar a ela sem saber se a pessoa merece ou não merece. É devido. É devido. Ponto. E aí eu vejo que até no assunto que a gente trouxe ali na reunião uma vez, que foi sobre honra, a gente estava falando sobre a honra em 3 níveis, que é honrar os nossos superiores, que isso eu acho que é a honra mais fácil. Porque tu honrar alguém que tu já deve, de uma certa forma, obediência, é muito próximo à honra da obediência, desde que tu obedeça em honra, né? Tu obedeça por entender a honra devida. Só que quando entra a questão de tu honrar aqueles que estão no mesmo nível e honrar o teu subordinado, eu acho que isso entra um ponto difícil de tu conseguir assimilar, né? Mas esses são as características. E a Paloma, quero dar um salve para a Paloma aqui, nossa amiga que, apesar de fugir muito, eu sei que ela está sempre acompanhando nosso grupo. Ela mandou uma pergunta: como posso vencer o pecado na minha vida cristã? De mulher para mulher, Duda. Como o Alisson falou antes, não é porque a gente é cristão que a gente não vai errar ou que a gente não vai faltar com honra, né, com o colega do lado. Mas, e também, mesmo sendo cristão, a gente pode cometer pecados, como ter orgulho, como ter desonra, né, como, enfim, vários, né. Mas eu acho que tá na questão ali do arrependimento, de tu reconhecer a gravidade do que tu fez, tu reconhecer o porquê que tu fez, o que te levou a fazer isso, ou, enfim, tu
reconheceu que tu tava fazendo errado enquanto tu tava fazendo errado, mas eu acho que no momento que tu, igual o Arce falou, no momento que tu vê o que é certo, o que é errado, e tu consegue ter uma percepção clara e fria disso, eu acho que é aí que tá de tu querer e fazer por Cristo, de não fazer mais, ou tu se esforçar para não pecar novamente. Mas Deus é um Deus bom e independente do pecado, eu acho que tu cometesse, tu realmente se arrepender e pedir perdão para Deus, tu jejuar, tu se sacrificar por aquilo, realmente mostrar arrependimento, eu acho que Deus te perdoa, e fazer a diferença depois disso, eu acho que é importante. Amém. Olha aí, o que é, hein? Com isso encerramos nosso podcast. Mas eu acho que é isso, eu acho que o resumo da ópera é bem isso aí mesmo. Eu acho que a gente precisa ter essa consciência, né, de servir, de trazer as características do cristão e saber se arrepender, né, saber se redimir quando a gente peca, quando a gente erra, porque a gente é humano e falha como qualquer outro. A gente conseguir tornar a nossa característica principal, que é ser cristão. Então eu acho que, num resumo assim, bem abrangente, eu acho que é isso. Eu acho que a gente conseguiu chegar num ponto bem interessante. Eu nunca tinha pensado nesse jeito, assim, de que ser cristão, ele tem um ciclo, né? De tu ter essa propriedade, de tu manter ela, e quando errar, tu tornar a primeira identidade, né? De conseguir fazer com que isso se torne a tua vida inteira, porque errar a gente vai sempre errar, mas o que a gente vai fazer depois do erro é que é o grande ponto, né? E eu vejo assim, né? Cara, eu vejo muitas pessoas que têm um grande conhecimento da Bíblia, que têm um grande conhecimento da palavra e que muitas vezes não sabem se auto-perdoar, entendeu? E acabam saindo do caminho. São pessoas que têm tudo para brilhar, entendeu? Tem tudo para levar a palavra adiante, são guiadas pelo Espírito Santo e elas acabam saindo do caminho de Deus muitas vezes por não saber se perdoar, entendeu? Então eu vejo que quando a gente ama o próximo como a si mesmo, a gente tem que se amar também, entendeu? E saber reconhecer, que nem a palavra de Deus diz, né? Que um dia com Deus vale muito mais do que a tua vida toda perdida, entendeu? Do que a tua vida toda no mundo. Então eu vejo que todo cristão vai ter aquele momento de passar pela fase difícil, vai ter aquele momento de cometer erros que depois tu vai olhar pra trás e vai dizer, pô, cometi um erro absurdo, olha como eu consegui fazer isso, levando a palavra de Deus. E eu vejo que, cara, não posso dizer que todas as pessoas vão passar por esse momento, mas se tu souber fazer uma autoanálise dos teus erros, tu vai ver muitas vezes que tu ainda continua errando em várias áreas. Mas tu pensa assim, uma pessoa que ela tá ferida, ela tem que ir pro hospital, entendeu? Não adianta ela ficar ferida e ficar dentro de casa. Não adianta ela ficar ferida e se isolar do mundo. Ela tem que procurar um médico, ela tem que procurar um hospital. E eu vejo que o cristão é da mesma forma. Quando tu tá ferido, quando tu tá machucado, quando tu tá afastado, a tua cura é buscar, entendeu? A Cristo. É buscar a solução. E eu vejo que quando tu consegue ter isso aí, tu te torna um cara mais forte. Porque tu já caiu, tu já levantou, tu segue ali, entendeu? E tu toma pra si aquele erro e tu fala assim, eu errei nesse ponto, isso que me levou aqui, mas eu vou me levantar disso. Não por mim, mas por Deus, entendeu? E aí eu vejo que as coisas começam a tomar um caminho diferente e tu começa a ser um cristão muito mais maduro. Exatamente. Tu começa a não viver por aquele ponto que a gente falou lá no início, não viver só pela bênção, entendeu? Porque aí tu começa a ver que Deus, ele foi fiel contigo e sempre vai ser, tanto quanto tu estava ali, quanto o dia que tu errou e pediu misericórdia, ele realmente te deu a oportunidade de continuar sendo melhor. É bem nessa. E só pra nós, que nós já estamos a gente achou que não ia conseguir chegar a meia hora, a gente já passou e... Rendeu? Hoje eu acho que foi assim, até muito melhor pra nós do que pra qualquer outro, porque eu acho que isso foi um assunto que eu não esperava que fosse tanta coisa, que muitas vezes no correria do dia a dia a gente não para pensar nessas coisas, a gente só faz, que nem eu tava falando pra mim, o ser cristão é algo que está embutido na minha vida, porque o meu pai me ensinou sempre, e o meu pai sempre foi um cara muito forte para ensinar as coisas. Ele sempre disse, tu vai fazer assim e pronto. Não tinha uma explicação, tipo, vai, faz e deu. Tá bom, então vamos fazer, né? Mas eu acho que um ponto que me chamou muita atenção, e eu vou ler a mensagem para não dizer que eu sou mentiroso. Eu vou
mas não vou falar. Mas bora, eu te acompanho. Então, tipo assim, o cara que disse que não ia falar, que ia só acompanhar, que não sei o que, eu acho que não deixou a Duda falar. Mas todos os casos, eu acho que show de bola. Tá trimassa. Eu falei que eu não ia falar, mas, né? Vambora, né? Mas bora, né? Eu te acompanho. É isso aí. Então, eu acho que é isso aí. Essa semana a gente tá nessa correria de encontro. A gente entende que muita gente não conseguiu estar junto, não conseguiu estar perto, porque tá nessa função. Então, que Deus continue nos abençoando, que a gente consiga trazer cada vez mais essa nossa vontade de trabalhar, essa nossa disponibilidade, que o nosso coração consiga estar sempre disposto e disponível a trabalhar para Deus, independente do que os outros falam, né? Independente do que a gente tem vivido na nossa sociedade. Ontem, conversando com o apóstolo, ele estava falando sobre muitas coisas que têm acontecido, que o diabo tem usado de uma maneira sorrateira para nos destruir e nos desanimar. E eu acho que hoje o que mais tem batido firme é a questão de depressão, desânimo, angústia, ansiedade, tudo que é tipo de coisa psicológica que nos abala e a gente não percebe. Então eu acho que o ser cristão... O próximo assunto pro podcast. Tá montado já aí, ó. Então eu acho que o que é importante a gente analisar é que nem tava falando, a questão de nós ter essa vontade de botar tudo pra fora, de nós poder trabalhar e seguir independente do que os outros têm falado, né? Amém. Então agora pra encerrar, como a Duda falou pouco, ela vai fazer o encerramento, né? O que tem de mensagem pra deixar pro pessoal? Algo que tu sentiu no teu coração aí, que tu queria deixar e que tu sente à vontade, né? Pra falar. Já que tu não falou, né? Não deixou de falar. Eu acho que... Eu espero que quem ouviu, né, esse podcast, ou grande parte dele, se inspire, reflita, né, em tudo que a gente falou. E que esteja, né, disposto a mudar o que tem para ser mudado, a fazer o que não está sendo feito no momento. A fazer o que antes tu não fazia por Deus, né? Não em troca ou em troca de receber bênção ou dele te dar futuramente algo lá na frente, mas sim por amor a Ele, porque é o mínimo, né, que a gente pode fazer, é tão pouco perto do que Ele faz por nós, então eu acho que é isso. E assim encerramos da melhor maneira. É isso aí.